Quero convidar você a comigo ler Isaías capítulo 49. Mais uma vez, você que está nos visitando, seja bem-vindo. Que bom que você está conosco. Nosso desejo é para que o Senhor encha a sua vida amplamente de coisas novas, coisas melhores, coisas eternas. Leremos livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Farei a leitura na versão da NVT, nova versão transformadora. E nessa versão diz assim o texto sagrado. Isaías capítulo 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei. Eu protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei ao seu povo. Direi aos prisioneiros: saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, vejam ou venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos e as estradas serão erguidas acima do vale. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e a oeste e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Amém? Deus é louvado por sua eterna palavra. Hoje celebramos o Dia das Mães, data tão especial. Celebramos a mãe que está ao nosso lado, também celebramos a mãe que está mais distante de nós. Celebramos, talvez, no seu caso, a memória da sua mãe que não está mais com você. Eu tenho o privilégio de celebrar esse dia com a minha mãe, que está ali, que veio lá de Maringá para estar conosco hoje. Inclusive, que é aniversário dela hoje. Obrigado, mãe, por ter vindo. Sabe o quanto que eu lhe amo e como é bom ter você ao meu lado. A mãe não é um sinônimo de perfeição, mas a mãe é um sinônimo de amor perfeito. Uma mãe saudável, apesar de suas limitações, ela sempre derrama sobre os filhos as mais encantadoras expressões de amor, não é verdade? A mãe, ela é uma transportadora de amor legítimo. Sabemos que na condição do pecado da humanidade, a mãe, ela carrega em si muitas falhas da prática do amor. Imagino que você conheça algumas mães ruins, algumas mães desatentas às necessidades mais prementes dos filhos, inclusive. Há mães que são capazes, de uma forma estarrecedora, de abandonar os filhos.
os efeitos do pecado que operam na humanidade atingem também as mães e fazem de muitas mães a expressão da criatura arruinada. Mães deturpadas, mães que não conseguem em seu ofício natural revelarem o verdadeiro amor. Mas apesar do pecado que opera na vida das mães, porque opera na vida da humanidade, a esmagadora parte das mães, em seu instinto natural de mãe, sempre oferece as mais legítimas expressões de amor. Quando olhamos para uma mãe que cumpre bem o seu papel, uma mãe que sabe exercer bem a sua função diante do filho, nós enxergamos a mais lídima, a mais original, a mais autêntica expressão do perfeito amor. Amor que tem em sua essência o próprio Deus. Nessa noite celebrativa, eu quero conversar com você sobre o perfeito amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus não contém um pouco de amor. Deus não contém muito amor. Deus não é quase todo amor. Não, Deus é o amor. Toda expressão de amor que pode ser externada na humanidade é a revelação mais autêntica do próprio Deus. Porque aonde Deus está, o amor está. E aonde o amor está, Deus está. Porque Deus e amor se confundem. A essência do amor é o próprio Deus. E pensando sobre o perfeito amor, que é o próprio Deus, ou que é revelado a partir de Deus, essa noite eu desejo que o Senhor fale conosco, a partir dessa experiência descrita em Isaías 49, texto que nós acabamos de ler. Esse é um texto messiânico, é um texto que faz alusão ao Messias, mesmo sendo proferido tantos séculos antes do Messias vir ao mundo. Se você olhar para Isaías 49, você vai ver entre os versículos de 1 a 7, que o texto fala sobre o Supremo Senhor que é enviado de Deus, a saber, o próprio Cristo. Esse texto que foi proferido pelo profeta há cerca de 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, fala sobre o Supremo Senhor que viria. Nos versículos iniciais desse capítulo, exprimem o sentido da vocação de Jesus. Eles falam que apesar da rejeição passada do servo, o futuro dele seria glorioso. O texto diz que o futuro desse servo, desse supremo servo, seria construído pelas mãos do próprio Senhor. Os primeiros versos de Isaías 49 falam de um Senhor que reconhece a sua difícil tarefa. Depois você pode ler de forma diligente esse texto em casa. Os primeiros versículos é uma expressão de um servo que reconheceu o seu difícil caminho. Ele anteveu a rejeição que ele teria do seu próprio povo. Inclusive, nós reafirmamos essa experiência quando Jesus é rejeitado pelos judeus. Mas apesar de toda a dificuldade que o Supremo Servo passaria, segundo o texto de Isaías 49, especialmente no versículo 7, nós encontramos a afirmação de que reis e príncipes se levantariam e se curvariam ao chão diante do Supremo Servo. Aquela experiência que todos os poderes, legítimos ou não, reis, príncipes, todos se curvariam diante do Supremo Senhor Jesus. Fazendo inclusive alusão a Filipenses capítulo 2. Todos se dobrariam diante do nome que está acima de todo nome. Aí a partir do versículo 8, que é o texto que nós lemos agora há pouco, nós começamos a ver o profeta falando sobre o tempo certo. O tempo certo em que o Senhor responderia ao seu povo. O texto fala sobre o dia da salvação em que o Senhor ajudaria o seu povo.
Depois de fazer esse preâmbulo, essa introdução a respeito do servo que viria, do supremo servo, o texto passa a falar sobre uma carta de amor de Deus para o seu povo. A verdade expressa de que o supremo servo viria, inclusive depois sendo mais detalhada minuciosamente no capítulo 53 de Isaías, o supremo Senhor, o servo, aquele que tomou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. Depois de dar essa introdução no capítulo 49, o profeta começa a ser boca de Deus ao próprio povo, revelando uma carta de amor. O texto fala de palavras que Deus direciona à humanidade, afirmando que Deus estava pronto, acompanhe comigo, a responder ao seu povo em todo momento. O texto fala que Deus estaria pronto para ajudar o seu povo a todo momento. Se você ver a partir do versículo 8, o texto diz que no tempo certo responderei vocês, diz o texto. Aqui o Senhor falando. O Senhor passou a dar garantias de que Ele ajudaria o seu povo. No dia da salvação o ajudarei, diz o versículo 8. O Senhor deu afirmações claras nessa carta de que Ele protegeria o seu povo, de que Ele restituiria as coisas perdidas desse povo, de que Ele libertaria esse povo de qualquer situação, de que Ele ofereceria luz à escuridão do povo. Você pode ver isso a partir do versículo 8, versículo 9. O versículo 10 diz que o Senhor alimentaria o seu povo em todo o caminho, em todo o decurso da estrada, em todas as circunstâncias, contingências. O texto diz a partir do versículo 9 também que Deus daria direção. Em sua misericórdia, Deus os guiará às águas frescas. Versículo 11 diz que o Senhor abriria todos os caminhos necessários para o povo. O versículo 13 termina dizendo que o Senhor consolaria todo o seu povo. Diz o texto, e o Senhor consola o seu povo e tem compaixão dele em meio ao sofrimento. As expressões do amor de Deus são incontáveis para a humanidade. Mas no meio desse capítulo magistral, no meio desta carta emocionante, no meio desse capítulo encharcado de promessas de amor de Deus, destinadas ao povo, há um versículo que quebra totalmente a sequência descritiva do amor de Deus. Esse versículo é o 14. O versículo 14 diz que Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós, diz o texto. O Deus que responde, o Deus que ajuda, o Deus que protege, o Deus que restitui, o Deus que liberta, o Deus que oferece luz, o Deus que alimenta, o Deus que dá direção, o Deus que abre os caminhos, o Deus que consola, em um determinado momento foi visto pelo povo como um Deus que abandona e que esquece. O texto fala de um povo que não conseguiu olhar, enxergar o amor de Deus. A narrativa fala de um povo que não conseguiu perceber a proteção de Deus, o cuidado de Deus. O texto fala que o povo teve dificuldade de perceber o poder de Deus restituir coisas perdidas, libertar os escravos. O povo passou a desconfiar de que Deus seria capaz de trazer luz à escuridão de suas vidas. O povo duvidou que Deus seria capaz de dar alimento no tempo de fome. O povo não acreditou que Deus seria capaz mesmo de direcionar em cada passo do povo. O povo achou que Deus não seria tão forte assim para trazer consolo nos dias mais sombrios, mais tristes, mais doloridos. Sião, porém, versículo 14, diz, o Senhor nos abandonou.
O Senhor se esqueceu de nós. Como é triste ver um filho mergulhado na ingratidão, rejeitando o cuidado de uma mãe que se sacrifica tanto em amor, né? Como é dolorido ver uma filha desprezando o amor oferecido por uma mãe esforçada. Ficamos estarrecidos quando vemos um filho cego ignorando o cuidado de um bom pai. Um cuidado que é veiculado mediante a tanto esforço, tanto sacrifício, tanta abnegação, resignação, entrega, amor, serviço. Não é muito triste quando encontramos um filho mesmo encharcado de tanto cuidado, proteção, amor, zelo, amparo, escuta um filho reverberar em gratidão, dizendo assim: o meu pai me abandonou, o meu pai não é capaz de cuidar de mim, a minha mãe se esqueceu de mim, a minha mãe me deixou. A Bíblia fala de um povo que, mesmo sendo cuidado pelo Senhor de tantas maneiras, foi capaz de afirmar: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial em que celebramos o amor das nossas mães. Talvez você tenha o privilégio, como eu tenho, de ter a sua mãe ao seu lado hoje. Ou talvez você tenha o privilégio de ter a sua mãe em algum lugar aí espalhado pelo mundo e você teve hoje a graça de falar com ela, fazer uma chamada de vídeo com ela. Alguém aqui fez isso só para eu saber se tem alguém? Vários, que coisa boa. Como é bom falar com a nossa mãezinha, né? A gente sente tanta falta quando elas estão longe. Para mim, a mãe tinha que morar sempre na cidade do filho. Mas nem sempre dá, né, irmã Karen? Mas o ideal seria. Talvez, no seu caso, não. Nesse dia, você só enche o coração de gratidão por quem sua mãe foi. Tantas memórias. Para alguns, é um misto de gratidão e de saudade num dia como esse. Mas talvez você celebre o Senhor porque sua mãe amou tanto você, né? Hoje você é a pessoa que você é por causa do amor que a sua mãe deu a você de uma forma tão nítida, tão regular, tão forte. E hoje você enche o seu coração, apesar da saudade, mas de muita gratidão por tudo que sua mãe fez por você. Mas esse dia em que o nosso coração enche de alegria por nossas mães, eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo reverbere em sua alma. O tamanho do inexplicável, perfeito amor de Deus por nós. Deus ama você. Se por algum momento, ou se por alguma razão, a sua mãe falhar com você em amor, você nunca deve se esquecer que Deus ama você de uma forma inimaginável. Ou talvez, se você olhar para a sua vida hoje, você vai encontrar uma mãe que falhou muito, que não conseguiu cumprir bem o papel que Deus lhe dera, e as memórias que você tem é de uma mãe ausente, de uma mãe que não cuidou bem de você. Ou de um pai que foi mais ausente do que presente e lhe impôs sobre você muitas dores, marcas. Mas nessa noite eu desejo que nessa congregação de pessoas remidas pelo Senhor, onde Jesus é o nosso centro, é a razão da nossa vida, é o adorado do nosso coração, eu oro para que nesse momento você sinta a força do perfeito amor de Deus sobre você. Se um dia sua mãe abandonou você, Deus nunca o abandonou. Não sei como você está hoje, não sei como você chega a este culto, não sei qual é a sua experiência própria com sua mãe, não sei como foi a relação com seus pais,
Não sei como foi a relação com as pessoas que cuidaram de você no passado. Não sei se você, ao invés de receber mais amor, recebeu mais desprezo. Eu não sei, talvez o momento que você se encontra é um momento ruim, que talvez traga a você dificuldades de perceber a força do perfeito amor que recai sobre você. Talvez a sua referência de amor humano, talvez as suas experiências de proteção e cuidado advindas a você por meio de pessoas, talvez elas não são muito boas. E talvez por isso você tenha um pouco de dificuldade de entender, assimilar e receber o perfeito amor. Há momentos em que o sofrimento humano, há momentos em que o desprezo que toca a nossa vida, são capazes de ofuscar a força do perfeito amor de Deus em nós. E aí passamos a não percebê-lo, passamos a não valorizá-lo, passamos a não senti-lo, passamos a não experimentá-lo. Quando dias difíceis chegam, ou quando períodos difíceis invadem a nossa vida, a nossa tendência é petrificar o coração para o perfeito amor. Há momentos em que as nossas experiências nos impelem, nos empurram para vielas existenciais, para becos de vidas escuras, aonde nós não conseguimos enxergar a força do brilho do amor de Deus, por causa da escuridão, do desprezo e da rejeição que nós tivemos ao longo da vida. Às vezes categorizamos o amor de Deus a partir da categorização do amor de pessoas que deveriam nos amar e não conseguiram nos amar, como o Senhor as projetou para dar. No momento da profecia de Isaías 49, o povo não estava num bom momento. No contexto dessa profecia de Isaías ao povo de Deus, o povo estava exilado na Babilônia. As famílias estavam em terra estranha. Os pais estavam separados dos filhos. Não havia muita razão para celebrar. O contexto era ruim. Os pais ansiavam em tocar os filhos ansiavam estar com os pais, mas na verdade o contexto era ruim. Os dias eram escuros. Eles viviam uma espécie de escravidão a serviço da Babilônia. E nesse momento difícil, onde a métrica da vida era ruim, onde a rotina, o cotidiano era ruim, era pesaroso, nesse momento, passa a se ecoar dos céus a carta de amor de Deus, falando sobre um amor incomensurável, sublime, glorioso, eterno. E diante desse cenário tão lindo de segurança, de proteção, de promessas incontestáveis, de promessas magníficas, nesse contexto, o povo submergido numa realidade difícil, não conseguiu perceber o perfeito amor. Ficou com o coração duro. Meus irmãos, não podemos ter dificuldades de enxergar a força do amor de Deus por nós, por causa do caminho que a gente trilha. Porque às vezes nós trilhamos um caminho que não foi de autoria própria, não foi nós mesmos que nos colocamos nele, mas a vida nos levou a ele. No entanto, a despeito dos difíceis percursos da vida, nós precisamos fazer esse exercício contínuo de enxergarmos o amor de Deus. Jesus dizendo em João 16, no mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo. Eu estou com vocês, eu venci o mundo.
Eu estou com vocês. A presença do El Shaddai, a presença do Supremo Servo, a presença do Redentor, do Cordeiro de Deus, a presença dele nos pronuncia regularmente, a cada segundo da nossa vida, uma carta de amor, que ele está conosco, que ele cuida de nós, que ele abrirá o caminho, que ele nos dará a direção, que ele nos fortalecerá, que ele nos dará o alimento, que ele nos consolará, Há momentos na vida que parece que o cenário nos dificulta a perceber quão estrondoso é o amor de Deus por nós. E quando nós não percebemos a força do amor de Deus por nós, nós passamos a ter uma existência subdesenvolvida. Uma existência aquém daquilo que nós poderíamos ter em Deus. Diante desse momento de exílio, o povo não conseguiu enxergar o amor de Deus. E vendo a dificuldade do povo, segundo o texto, Deus dá um grito através do profeta aos ouvidos do povo. Versículos 15 e 16 do texto que nós lemos. Aí Deus começa a conversar com o povo com uma certa inquietação. Diz o Senhor: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Deus indaga ao povo, entendendo a força do amor de uma mãe. Deus traz essa referência para dizer assim: olha, uma mãe é capaz de abandonar o filho. Uma mãe saudável, uma mãe equilibrada, uma mãe verdadeira é capaz de deixar um filho que ela deu à luz. Mesmo que isso fosse possível, diz o texto, versículo 15, diz o Senhor: eu não me esqueceria de vós. Mesmo que a capacidade de uma mãe amar pudesse falhar, diz o Senhor: eu não falharei. E o versículo 16 ele diz: vejam, escreverei seu nome na palma de minhas mãos. Ah, meus irmãos, na palma de minhas mãos. Não é em um livro de pouca importância e significado. Não é num caderno de anotações que é jogado no fundo da última gaveta do armário mais distante. Não, é na palma da mão, onde ele olha o tempo todo. O tempo todo Deus lê o nosso nome em suas mãos. O tempo todo Deus nos vê em amor, em acolhimento, em graça, em renovo, em perdão, em direção, em consolo. Escrevi o seu nome nas palmas de minha mão, ou na palma de minhas mãos. Seus muros e ruínas estão sempre em minha mente. Eu quero lhe perguntar, quais são os muros e as ruínas da sua vida hoje? Porque Deus, a cada segundo da existência, Ele visualiza essas ruínas e esses muros. O texto diz que as nossas lutas, as nossas dificuldades sempre estão na mente do Senhor. Olha que coisa mais encantadora. Talvez o seu cônjuge não consegue ver as coisas que estão no teu coração, mas Deus as vê. Talvez a sua mãe, por mais que ela lhe ame, por mais que ela lhe estime, mas ainda que existam muitas coisas que ela consiga ver, tem outras que ela não consegue ver, mas estas Deus as vê. Não permita que o momento difícil da sua vida você não consiga perceber a força do amor de Deus sobre você. Amém, pessoal? Não permita que as lutas da vida façam você um míope, incapaz de enxergar como Deus ama você. Ainda que a mãe, ainda que a imperfeita mãe,
possa se esquecer de um filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Lembre-se que Deus, Ele oferece o perfeito amor para você. Deus sempre vai responder você. Deus sempre vai ajudar você. A cada instante da sua vida, Deus vai proteger você. Ele vai restituir coisas que ao longo do tempo você perdeu. Não é uma sugestão que Deus dá, não é uma possibilidade parca que Deus lhe traz. É uma garantia, é um imperativo. Eu restituirei as coisas que você perdeu ao longo da sua vida. Creia que Deus pronuncia isso, é para você. Não é para o cosmo, não é para o universo vazio, é para você, é para a sua vida. Você está com o seu nome escrito na palma das mãos de Deus. As ruínas e os muros decaídos de sua vida estão na mente de Deus. Receba o perfeito amor de Deus sobre você. Deixa de incredulidade, deixa de ceticismo, deixa de religiosidade vazia. Viva intensamente o amor de Deus sobre a sua vida. Não importa o seu passado, não importa pelos caminhos que você viveu, não importa o que fizeram com você, não importa o que não fizeram com você. Deus lhe ama, o perfeito amor dele recai sobre você. Enxergue isso. O Senhor quer restituir coisas em sua vida. O Senhor quer libertar você de amarras. Amarras externas, amarras internas, amarras privativas, amarras públicas. Deus quer libertar você de amarras que talvez a sua família sente. Amarras que fazem você revelar na sua casa uma versão ruim. Deus quer libertar você. Talvez amarras que a sua família não sente, mas você sente. Coisas que estão no teu interior, no seu âmago. Ali Deus quer chegar, Deus quer tocar, Deus quer libertar você. Deus quer nos libertar, diz Ele. Deus quer nos alimentar. Ai, meus irmãos, tem tanta gente aí andando com a conta abarrotada de recursos, mas com uma sede de alma absoluta. Gente que precisa ir para a drogatização para saciar uma fome. Gente que precisa fazer sexo com várias pessoas para saciar a sua fome. Gente que precisa se corromper, roubar, para saciar a fome da sua alma. Gente que precisa ter prazeres diversos, viagens, luxúria, ganância, tantas coisas que invadem a vida da pessoa na tentativa de saciar uma fome que somente Deus pode saciar. Como diz Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que sacia a vida de cada um de nós. O texto diz que Ele vai nos alimentar. O texto diz que Ele vai nos direcionar. Ah, quantos estão perdidos? Quantos estão perdidos? Quantas vezes nós mesmos nos perdemos? Passamos aquela semana meio frouxo, meio desatento, meio amargo, meio vazio. Quantas vezes? Quantos que estão no caminho da perdição, lá fora, precisando sentar às nossas mesas, fazer discipulado conosco, estar aqui na celebração ouvindo a palavra de esperança e renovo. Quantos estão precisando de uma direção? O que nós vimos aqui, meus irmãos? Ah, meus irmãos, essas crianças, essas meninas dançando, esses meninos proferindo palavras de amor, sendo cuidados, que coisa mais linda, mas tem tantas crianças que estão perdidas, porque elas foram concebidas num seio familiar também perdido, desprovido de amor, de vida, de direção, de alimento, de luz. Tantas crianças precisam encontrar direção. E Deus a tem. Deus tem. Só precisamos divulgar essa direção. Mas como nós vamos divulgar a direção se nós não temos clareza diária? Se enquanto palmilhamos na vida, enquanto damos os passos na vida, temos dificuldade de ver direcionamento de Deus. Parece que às vezes, embora somos o povo de Deus, nos sentimos perdidos. É porque o brilho do amor de Deus talvez não esteja irradiando em nós com tanta intensidade. E aí, em alguns momentos, não temos certeza da direção.
Não temos certeza dos relacionamentos. Não temos certeza das coisas mais básicas da vida. O texto diz que Deus nos direciona. O texto diz que Deus abre caminhos para a nossa vida. Ele abre caminhos. Qual é a porta que está fechada para você hoje? Deus abre caminhos. O texto diz que Deus nos consola. Louvamos a Deus por nossas mães. Louvamos a Deus pelas mães que passaram por nossa vida. E louvamos a Deus pelo perfeito amor dele que nos alcança agora. E que nos vai alcançar amanhã. E depois, e depois, depois. Feche teus olhos, vamos orar. Essa noite é uma noite de celebrarmos o amor. O amor que sentimos por nossa mãe. Mesmo que ela não esteja mais ao nosso lado, nós a amamos. Ah, como é bom sentir esse amor. Mas essa noite a palavra de Deus, rica e poderosa, nos fala desse amor que transcende a mais nobre expressão de amor de uma mãe, porque fala da essência do próprio amor que é Deus. Deus é amor. 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus é o amor. Como é bom podermos sentir a força do amor de Deus sobre nós. Eu quero que você agora receba esse renovo do Senhor sobre a sua vida. Não importa por quais caminhos você veio. Não importa quem dividiu a vida com você ao longo da sua existência. As burdoadas que você tomou. As colisões que você teve. Os hematomas que você traz hoje em sua alma. Eu desejo que você agora enxergue a força do amor de Deus sobre você. O povo de Deus não conseguiu ver o amor de Deus, não conseguiu entender, aceitar a carta de amor de Deus. Antes afirmou ao próprio Deus: Deus nos abandonou, Deus nos rejeitou. Eu quero que você, por graça e misericórdia de Jesus, aceite o amor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa caminhar nessa vida como o povo se portou nesse momento. Por mais que os dias possam ser bem difíceis para você nesse momento. Eu quero que você receba agora o amor de Deus sobre você, esse amor que responde, esse amor que ajuda, esse amor que dá direção, esse amor que restitui, esse amor que liberta, que consola, que protege, que alimenta, que oferece luz, que abre caminhos. Eu quero que você receba esse eterno amor de Deus agora. Se você tem liberdade agora, eu quero pedir para que você pegue na mão de quem está ao teu lado agora e ore com essa pessoa. Faremos um tempo de oração agora, você vai orar por ela e ela vai orar por você. Ninguém fique sozinho agora, todos sejam acolhidos. Comece a pedir a Deus: Senhor, revele o amor do Senhor sobre mim e sobre essa pessoa que ama agora, ou sobre essas pessoas com quem eu estou orando agora. Revele, Senhor, não deixe que a sombra do passado impeça de vermos o brilho do Teu amor sobre nós. Queridos, em nome de Jesus, Deus nos responderá. Receba isso de Deus, receba o abraço de Deus, receba a ajuda de Deus, a proteção de Deus, receba o amor perfeito do Senhor agora. Você precisa ver o quanto Deus ama você, o quanto Ele quer tocar em você, o quanto Ele quer falar com você agora, amanhã, terça, quarta, quinta e durante todos os dias da sua vida. Você não precisa ficar destituído da força do amor de Deus. Ó Espírito Santo, o seu amor é a fonte de vida que opera em nós. Deus amado, há filhos aqui precisando do renovo do Senhor. Há homens, mulheres precisando de restituição, de direcionamento. Há muitos que estão com o coração sangrando aqui, Senhor, traga consolo. Sopre dos quatro cantos um vento de renovação, de amparo, de renovo. Em nome de Jesus, Senhor,
A nossa vida tem sede de Ti. Nós somos como terra seca. Nós precisamos das águas do Senhor. Nós precisamos do alimento que vem do Senhor. Deus, se o Senhor não nos mandar o maná espiritual diariamente, nós sucumbimos. Nós viveremos famintos. Entraremos num processo de desnutrição, inanição, e vamos morrer, Senhor. Deus, se o Senhor não nos alimentar, se o Senhor não encher o nosso coração das Tuas palavras, palavras de esperança, palavras de fortalecimento, palavras de renovo, se não ouvirmos dos nossos ouvidos espirituais a Sua doce e santa palavra todos os dias, Deus amado, nós vamos nos perder. Deus, nós precisamos do Teu amor. Nós não vamos sobreviver sem o Seu amor. Nós precisamos dos Teus caminhos, da Tua direção, do Teu alimento, da Tua luz e do Teu consolo. Ó Deus, nos permita viver um tempo de renovo. Obrigado por Teu amor eterno. Obrigado por Teu perfeito amor. E descansado nele, eu, juntamente com os meus irmãos, nós, descansados nele, iremos continuar a nossa vida. Vai continuamente tratando o meu e o nosso coração, Senhor. Nós não queremos nos portar como o povo de Israel. Nós não queremos nos portar como um povo incapaz de ver o Seu amor. Mesmo que uma boa mãe despreze o amor ao filho, ainda assim, diz o Senhor, eu não vou desprezar o meu perfeito amor a vocês. Nós celebramos nessa noite o Teu amor. E nós vivemos sob a sombra do Teu amor. E é nele que nós vamos seguir os nossos dias. É nele que nós vamos continuar construindo os nossos planos. A partir dos Teus desígnios, dos Teus planos. Obrigado por essa noite e continue a falar em cada um de nós. Para a glória do Seu nome. Quero convidar você a ficar em pé agora, por favor. Você é grato ao Senhor por esse amor que nos alcança? Tem mais alguém que é grato aí? Amém? Amém. Nós não podemos fugir desse amor. E Ele está sobre nós. E cabe a nós enxergarmos Ele com toda a força da nossa vida. Você pode orar comigo. Você pode repetir comigo. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Seu amor é real em mim. Eu não posso viver um dia da minha vida sem perceber esse amor. A minha decisão nessa noite, a cada amanhecer, olhar e receber o Seu amor. Que Ele continue a transformar a minha vida segundo a Tua boa e perfeita vontade. Essa semana que começou hoje é para o Senhor. Eu quero viver todos esses dias a partir da força do Seu amor. Obrigado, Senhor, nos leve debaixo da Tua bênção. Que coisas grandiosas o Senhor continue a fazer na nossa vida. Obrigado por nossos visitantes. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando de diversos lugares. Obrigado porque chegamos aqui nesse tempo tão maravilhoso para vivermos uma noite tão maravilhosa. Mais uma vez, obrigado por nossas mãezinhas. Continue a abençoá-las com graça, poder e proteção. Dê a elas saúde integral, para que elas possam continuar nos amando e para que possamos continuar honrando-as. Obrigado por Tua palavra. O Seu amor não vai sair da centralidade do nosso campo de visão. Nós vamos recebê-lo todos os dias e vamos receber tudo que há de bom no Senhor, em dádiva, amor, misericórdia e perdão. Que a graça de Deus, que as consolações do eterno Espírito Santo e que a provisão eterna
em seu amor. Ó Pai, continue sobre todos nós e sobre todo o seu povo espalhado na face da terra, agora e por toda a eternidade. Amém.